Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, hoje nós estamos iniciando a atividade do eixo temático em biodiversidade, plantas medicinais e inovação, no qual eu sou a coordenadora. Então, hoje eu estou aqui dando as boas-vindas a todos. Esse programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ele acontece todas as segundas-feiras, ao longo de todo o ano, no horário de 18 horas a 19h30, e o calendário ele é sempre divulgado no site, né, de cienciasfarmacêuticas.org.br e nas redes sociais também da academia. Esse programa educacional da academia possui atividades gratuitas, graças aos mantenedores, que são a AMS, a Sindusfarma, Eurofarma, Ipera, Abafarma, Abfina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e Wheaton Brasil. Hoje nós vamos apresentar a palestra intitulada Os Desafios de Estudos Pré-Clínicos e Clínicos para o Desenvolvimento de Medicamentos Fitoterápicos Inovadores. Para essa palestra, nós contamos com a participação do professor Dr. João Batista Calisto, que é diretor do CIEMP, Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos. Dr. João graduou-se em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, obteve mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade de São Paulo, coordenou a Rede Nacional sobre o Ensino de Ciências pela financiadora de estudos e projetos FINEP e pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, Novos Talentos da Rede Pública. Foi indicado em 2016 como membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenou a construção do Centro de Inovação de Ensaios Pré-Clínicos, CIEMP, inaugurado em 2014, financiado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio do governo de Santa Catarina. É professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e suas linhas de pesquisas incluem dor, inflamação e princípios ativos de plantas. Além disso, atua em inovação por meio da colaboração com a indústria farmacêutica nacional e internacional, visando o desenvolvimento de novos medicamentos, tanto na área de plantas medicinais, como na área de produtos sintéticos também. Em sua carreira, orientou várias teses de mestrado, doutorado, alunos de pós-doutorado, e recebeu diversos prêmios, dentre os quais o Nanocell Produtos Naturais, Novos Fármacos e Abordagem Terapêutica 2017, Ordem Nacional do Mérito Científico, categoria Gran Cruz 2018, e o prêmio CBBM, oferecido pela Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração na categoria de Tecnologia 2019. Esses são alguns dos prêmios só que eu trouxe, mas no currículo do professor a gente pode ver a experiência, né, e o mérito da sua experiência e do seu trabalho na área do desenvolvimento de fitoterápicos no Brasil. Então, nós trouxemos esse tema, que é um tema emergente no Brasil, né? É um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Como que você vai assegurar medicamentos que sejam seguros, eficazes, de qualidade, por um preço acessível, né? E trazer aí na pauta, né, os fitoterápicos inovadores, porque afinal nós estamos no Brasil e o Brasil é um país de mega biodiversidade, né? Então, vamos aí passar a palavra para o professor Calixto. Então, ele vai ter aproximadamente de 50 a 60 minutos para a apresentação da palestra, e os 30 minutos vão ser de perguntas e comentários.
Então, por favor, vocês tragam as perguntas em Q e A, né, que é Question and Answer, né? E aí ao final, eu vou tentar trazer o máximo possível do número de perguntas feitas, vou tentar coordenar para juntar essas perguntas para que a gente aproveite aqui a experiência do professor Calixto. Então, novamente, boas-vindas aí a todos e boa palestra. Muito obrigado, Raquel, pela apresentação. Eu queria agradecer à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil pelo convite, e a Raquel, os demais membros da diretoria, e dizer que é um prazer enorme falar para vocês sobre esse tema que a gente vem trabalhando há várias décadas. E, de fato, a gente está dedicando, nesse momento, muito espaço aqui no CIEMP para a questão da biodiversidade. Bom, a minha palestra de hoje eu vou dividir em 3 ou 4 tópicos. Eu vou dar uma breve apresentação do CIEMP, porque muita gente não conhece. Vou falar depois da questão básica dos fitoterápicos. E, na sequência, eu vou apresentar um caso do estudo pré-clínico que a gente desenvolveu, que vai representar todos os outros que estão em desenvolvimento aqui no CIEMP, né? Então, o CIEMP ele é uma iniciativa do Ministério do Governo Federal, Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia. Ele tem uma área de 5.300 metros quadrados. A gente tem um biotério de padrão muito elevado, talvez um dos melhores do Brasil, que cria para criar roedores em qualidade SPF. Nós temos 24 laboratórios no centro, e laboratórios grandes, menores, e que representa para realizar basicamente todos os ensaios pré-clínicos para medicamentos em geral, vacinas. E nós temos também uma pequena incubadora de empresa, e o CIEMP trabalha com cerca de 40 pessoas, neste momento tem 38, sendo 12 PhD. E, portanto, é um centro que foi inaugurado em 2014, é um centro de alta qualidade e é o único que trabalha nesse padrão aqui no Brasil. Portanto, sempre é uma empresa privada, sem fins lucrativos, né? E ele está situado no Sapiens Park, em Florianópolis. Ele não está na universidade. Ele trabalha com subsidiado, né, pelo governo, portanto, os custos são bastante menores que os praticados lá fora. E nosso foco é no desenvolvimento de medicamentos. É claro que fitoterápico é uma das nossas maiores preocupações. Bom, nós trabalhamos em vários segmentos, como eu falei, né? Nós trabalhamos com produto biológico, agora estamos testando várias vacinas de Covid, malária, de dengue e outras mais, e temos um componente forte das plantas medicinais, da biodiversidade. Temos também vários projetos pequenas moléculas, né? E um componente cosmético, que é um componente para atender as empresas da área de biodiversidade, e que o CIEMP também tem trabalhado por uma demanda bastante razoável no Brasil, o desenvolvimento de cosméticos. Bom, o CIEMP trabalha dentro das boas práticas de laboratório. Aqui no Brasil, esse é coordenado pelo Inmetro, e que é ligado ao Ministério da Indústria e Comércio. E o Brasil segue as normas da OECD, está aqui representado, e a cada 2 anos o CIEMP recebe uma auditoria muito prolongada, uma semana, e agora mesmo, nesse mês próximo, nós vamos receber essa auditoria, e nós temos credenciamento para trabalhar em várias áreas de pesquisa pré-clínica. Portanto, os trabalhos que a gente faz, eles são aceitos internacionalmente, né?
O CIEP oferece uma grande quantidade de testes para trabalhar desde eficácia, sistema nervoso central, imunologia, sistema gastrointestinal, respiratório, oncologia, sistema renal, dor, inflamação, sistema cardiovascular, doenças metabólicas, cosméticos e muitos outros que sob demanda. Esses são os mais de 130 diferentes modelos de eficácia já padronizados aqui. Na parte de segurança, nós temos genotoxicidade, teste de Ames e micronúcleo, temos toxicologia, desde a toxicologia curta até toxicologias longas, repetidas, de 6 meses, 3 meses, e temos toxicologia também reprodutiva, né? Esses estudos, a maioria de segurança, todos são GLP, boas práticas de laboratório. Finalmente, nós temos estudo de farmacologia de segurança, que mais importante aqui é o sistema nervoso central, cardiovascular e respiratório, e isso é feito também de acordo com as boas práticas. Lembrando que, por questões de normas federais, o CIEP não trabalha com animais de grande porte, macacos e cães, porque a legislação não permite. O CIEP tem um bom laboratório de bioanálise, né, com vários espectrômetros de massa, e para trabalhar com várias questões de bioanálise, mas fundamentalmente estabilidade, preparação de extratos, estabilidade de compostos, farmacocinética, toxicinética, a DME, administração, distribuição, metabolismo de moléculas, né? E temos outro laboratório para investigar mecanismo de ação, que eu talvez fale um pouco mais tarde. Então, esses são os estudos que nós temos na nossa homepage, que a gente oferece para o Brasil inteiro e para o exterior. Bom, o que eu vou falar hoje é um pouco do que o CIEP faz também, além de prestar serviço, o CIEP tem projetos próprios. Aqui estão representados 11 projetos de inovação, a maioria deles em plantas medicinais, fitoterápicas, que o CIEP está desenvolvendo. Aqui está mostrando em verde, todos que estão mostrados em verde, aqui nessa coluna em verde, são de biodiversidade. Os outros são sintéticos, né? Então, nós temos tem projetos, por exemplo, com empresas com a microbiológica, com a Fiocruz, mas o que eu quero destacar aqui são 5 projetos que nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Saúde para estudar 5 plantas da relação de plantas medicinais do SUS. A ideia é caminhar com esses projetos até a fase pré-clínica completa, e nós já temos 3 deles já concluídos, já nessa fase. Estamos concluindo o 4º, uma planta falhou, não deu eficácia, não conseguimos, e nós estamos tentando discutir com o Ministério para estabelecer um edital de parceria público-privada para as indústrias fazerem a parte clínica dessas plantas. São plantas que tratam doenças muito importantes, como doença inflamatória intestinal, doenças metabólicas, tem 2 aqui, diabetes, por exemplo, doenças pulmonares, e as 2 plantas que eram para o sistema nervoso central, o projeto foi descontinuado. E, finalmente, nós temos 2 projetos também na área de planta, com apoio da Embrapi, e de 2 startups, uma de São Paulo, outra do Pará. E esses são para desenvolver produtos também fitoterápicos para tratar doença inflamatória intestinal, veja que coincidiu, mas é outra planta, e como neuroprotetor cerebral. Então, esses projetos, mais um outro que já está concluído aqui em cima, para tratar a obesidade, que eu vou mostrar hoje, são projetos que estão sendo transferidos para a parte clínica. Quer dizer, o CIEP veio resolver um problema de chegar até a fase pré-clínica, e nós estamos agora com um gargalo enorme no Brasil, que é como
passar da pré-clínica para a clínica. Você sabe que, para ser registrado na Anvisa como medicamento, tem que fazer o desenvolvimento clínico. E isso está sendo um gargalo, porque as indústrias não estão muito interessadas, pelo menos a gente está tentando, e agora o Ministério da Saúde, talvez, comprando, fazendo um contrato para comprar os produtos para o SUS, pode ser que essa situação mude. Bom, antes disso, vamos fazer uma breve discussão do que é um medicamento fitoterápico, né? Esses medicamentos fitoterápicos, eles são medicamentos que compreendem uma parte ou mais da planta, eventualmente mais de uma planta, mas é raro, né? Então, portanto, eles são misturas de princípios ativos de diferentes fitoconstituintes, né? Muitos deles não são conhecidos, mas hoje isso já é permitido conhecer. E, portanto, aqui está o segredo: como estabilizar, padronizar um extrato que pode ser feito só em água ou, eventualmente, mistura de água e álcool. Não pode ser outra maneira, dificilmente é aceito outro método de extração. Poderia ser supercrítico, mas não pode ser com solventes orgânicos. Bom, então esse é o primeiro problema. O segundo, essas misturas, elas normalmente não têm um efeito imediato, todo mundo sabe disso, mas são usadas em doenças crônicas, como é o caso que nós estamos estudando com o Ministério da Saúde. Eles, até recentemente, muito poucos deles tinham sido bem estudados. Agora, com a tecnologia de cromatografia de alta resolução, espectrometria de massa e métodos moleculares, isso está tornando esses produtos melhor entendidos. Eles têm, em geral, uma grande capacidade de ação, porque têm vários componentes, né? E não são usados em emergência, isso é importante, porque eles não têm essa propriedade, e tem, naturalmente, um grande apelo popular, né? E aqui está uma coisa importantíssima, né? A fonte da matéria-prima é o princípio básico disso aí. Então, essas plantas que a gente estuda são quase 100% cultivadas, ou, quando não são cultivadas, elas são muito bem coletadas para evitar esse problema de variação da matéria-prima. Então, se você não tem a matéria-prima de qualidade, fica difícil. A outra questão aqui que é importante é como que esses produtos, né, têm algumas características, né, importantes. Por exemplo, há uma ideia que não é muito bem comprovada, mas que esses princípios ativos atuam de maneira sinérgica, ou seja, é por isso que pode pegar vários alvos moleculares, conforme vocês vão ver mais adiante, né? Então, a outra questão é que, por ser natural e não sendo cultivada a planta, eles podem ter muita flutuação. Então, o controle de qualidade, fazer os lotes serem iguais entre diferentes coletas, é um grande desafio, sobretudo em escala industrial. Os ingredientes que são, muitos deles têm eficácia, alguns são conhecidos, mas outros não são conhecidos. E aqui residia um problema, que é se esses compostos são biodisponíveis por via oral, porque a população usa, a maioria deles via oral, eventualmente por uma via tópica, né? E, então, o que nós vamos mostrar aqui hoje é que, sim, é possível fazer estudo de farmacocinética com algum desses extratos, não todos, e isso foi graças aos avanços recentes que a gente tem observado aqui com esse produto. Bom, agora, se a gente compara um produto natural, um fitoterápico com uma planta, as diferenças são brutais, né? Tudo que eu falei que é difícil na planta é bem determinado quando eu tenho um produto puro.
ele é princípio conhecido, em geral é um princípio só, tem todo o procedimento analítico, matéria-prima não tem problema, e a qualidade é constante. Então, vocês veem que padronizar é fácil, tem que formular, naturalmente, e a estabilidade também é. Então, é complexo trabalhar com substâncias que têm várias composições no mesmo produto, e isso é um dos desafios. Além disso, até muito recentemente, você não tinha estudo de toxicologia, genotoxicidade, agora começa a aparecer. Como eu falei, estudo de biodisponibilidade oral era muito pouco frequente. O estudo de plantas, você tem um componente importante da experiência, do uso, no caso sintético não tem isso, né? E os estudos, os clínicos, são frequentes para os outros, mas são mais raros para os fitoterápicos, e eles são muito bons para uso crônico, enquanto o sintético tem mais problema. Efeitos adversos, eles existem também nos fitoterápicos, mas são mais raros, né? E o range terapêutico é variável, então você tem algumas diferenças que faz desses produtos serem mais desafiadores, né? Agora, tem algumas questões desafiadoras mais verdadeiras. Como que esses produtos funcionam? Como eles são eficazes? Né? Ou muitos não têm como provar. Como eles funcionam no mecanismo de ação? O que a gente já aprendeu muito com a medicina tradicional? Boa parte da terapêutica hoje vem da medicina tradicional. Está aí o exemplo da medicina tradicional chinesa. Né? Quais são os efeitos adversos? Né? Como a gente pode minimizar? Como eu controlo a qualidade? Eu falei do extrato, esse é o desafio maior. E como eles são regulados, agora já tem no Brasil, na Europa, vários produtos desse aí, e quais as estratégias que a gente vai ter. Então, isso eu vou procurar responder ao longo da minha apresentação. Bom, esse aqui é um trabalho que a gente fez em uma revisão em 2016. A gente analisou esse mercado de fitoterápico, que, infelizmente, no Brasil o mercado está reduzindo, mostrando que eles são concentrados na Europa, os países europeus, Alemanha, França, na Ásia, aqui mais da China, Coreia e Japão, os outros países asiáticos também, pois Estados Unidos tem um componente, mas Estados Unidos não é. Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, tem os fitoterápicos lá, chama Botanicals. Só tem 2 produtos registrados até hoje, porque eles exigem tudo que exige para o medicamento sintético. E aí você tem, então, e o Brasil tem uma participação muito pequena desses produtos em relação à biodiversidade. Então, essa aqui é a revisão, né? A gente estava estudando as plantas, querendo mostrar como essa coisa funciona no Brasil. Agora, um fato curioso é que as plantas brasileiras são muito estudadas. Nós temos o Congresso, o Simpósio de Plantas Brasileiras de Plantas Medicinais. Eu lembro que eu participei do primeiro, em 1980, o professor Carlino organizou, na Escola Paulista. Hoje nós já estamos aqui por volta de 2024, lá pelos cerca de quase 50 anos depois, nós chegamos a ter, em 2010, 1.500 resumos, e esses resumos cresceram e depois caíram. Vem caindo absurdamente, eu não sei, eu não estou acompanhando agora mais, mas o fato é que nós estudamos muitas plantas, mas não viraram nem patentes, nem fitoterápicos. E isso viraram muitas publicações. Se você vê, o Brasil é um dos países que mais publica em plantas. Isso aqui é um levantamento até 2015, por exemplo, 2013, 2015, a gente tinha quase 10 mil artigos publicados, uma média muito grande por ano. Isso começou com aquele simpósio de plantas, era quase nada, hoje essa área
tem muitos cursos de pós-graduação, tem muita gente trabalhando, mas realmente o que a gente vê é uma falha, não ter uma parceria de fato com as indústrias para transformar isso em produtos, né? Esse aqui um slide que está mostrando aqui, para mim está tampando aqui, mas não sei se vocês estão vendo tudo aí, mas esse aqui é o número de produtos registrados na Anvisa em 2008, nós tínhamos 41, 2009, 24, 2010, 27, até chegar aqui praticamente a zero nesse ano aqui de 2010. Eu não sei agora quantos produtos a Anvisa, mas isso aqui realmente é dramático. A razão aqui dessa queda foi fundamentalmente a questão do CEGEM. O CEGEM começou a multar as empresas que deram certo, que desenvolveram produtos, e isso levou, e além do que, um desinteresse muito grande das indústrias em trabalhar em parceria com a universidade, com o centro, para desenvolver produto da biodiversidade. Agora, com mais recursos aparecendo, editais, talvez essa questão possa reverter, mas é lamentável você ter esse tão baixo registro de medicamento Anvisa. Consequentemente, o mercado de fitoterapia no Brasil, que era 2% do mercado total, 2,5%, em 2008, foi caindo progressivamente e nós estamos hoje menos de 2%. Isso aqui é 2012, eu teria que atualizar isso aqui. Tanto em o mercado em termos de reais, né, como em unidade. Ou seja, a indústria perdeu totalmente, e aí é outra questão que, na minha concepção, falta de uma política, um entendimento. E não é que não tem dinheiro, parece que os editais, a maneira que se trata esse assunto e outros, é bastante difícil a gente entender como é um país do tamanho do Brasil, que forma 22 mil doutores, que tem vários programas de pós-graduação, tem um mercado oitavo maior de medicamento, tem uma coisa tão desafiadora dessa de não desenvolver produto. E mais importante aqui, vocês veem que se eu pego os 20 medicamentos fitoterápicos mais vendidos no Brasil, eu noto que somente 3 deles foram desenvolvidos no Brasil. Ou seja, nós estamos importando produtos fitoterápicos da Europa, da China, e isso aqui em 2016, esses 20 produtos venderam 1 bilhão e 800 milhões de reais, mas é Tamarine, é Abrilar, é Ginkgo biloba, e desses 3 aqui, por coincidência, o Acheflan, o Sintocalm e o Melagrial foram estudados por nós aqui. Então, isso é triste, né? Porque você vê que, além de importar produtos sintéticos, nós estamos importando produtos fitoterápicos também, da Sanofi, e isso é o que o Brasil faz. Uma coisa lamentável e difícil de entender quando nós temos tantos pesquisadores trabalhando na área de plantas e medicinais, tanto de química como de farmacologia e outras áreas, né? E agora, depois... Bom, feito isso, eu vou mostrar para vocês um dos estudos que nós terminamos, que está para ser discutido e transferido para a indústria, que é o desenvolvimento de uma planta, eu posso agora dizer, já está tudo patenteado, essa planta chamada TI-76, que nós desenvolvemos para tratamento da obesidade, doenças metabólicas, é a erva mate, o Ilex paraguariense, né? Então, esse modelo que eu vou mostrar aqui é um modelo que o CIEM pratica para todas as plantas que ele está estudando. Então, obesidade, como todo mundo sabe, é um problema global, e da obesidade deriva diabetes tipo 2,
esteatose hepática, hipertensão, e os Estados Unidos, né, o campeão, quase 40%, deve ter aumentado, já deve ter chegado, é obesa. O Brasil está aqui passando da fase média e já sendo uma população obesa, e, naturalmente, o Japão, a Índia são os países que menos têm obesidade. Isso tem a ver com o estilo de vida, alimentação sobretudo, os alimentos altamente processados. Então, a obesidade é, sem dúvida, um dos grandes problemas difíceis de tratar que o mundo enfrenta atualmente. Então, esse projeto, o objetivo desse projeto foi avaliar o estudo não clínico para avaliar a eficácia e a segurança desse extrato padronizado da íris paraguariense, com vista a ver a obesidade, diabetes tipo 2, esteatose hepática e hipertensão. E depois estudar toda a parte de segurança para levar até a fase clínica. Bom, o que o CIEMP faz está mostrado aqui. O caminho que a gente segue pode não ser o único, mas é um caminho que a gente acha que funciona. A planta é cultivada, em geral, é coletada em pequenos lotes, inicialmente. Aí o CIEMP prepara um extrato, padroniza esse extrato, depois eu explico como, né? Desenvolve métodos para ver toda a composição, os princípios, depois faz a validação dos meta-analíticos para quantificar no extrato, identifica os marcadores e quantifica, e depois a gente tem um convênio com a Centroflora de transferir para a Centroflora toda essa metodologia feita em pequena escala para a Centroflora agora fazer um lote de mais ou menos 50, 80 quilos de plantas e produzir 4 quilos, 5 quilos, para um lote único, para a gente desenvolver todo esse estudo que está aqui. E aí vem, novamente, método analítico, esse extrato é preparado, volta para o CIEMP reavalia isso, a gente faz depois estudos de farmacocinética para ver se é possível avaliar, faz a estabilidade mensalmente desse extrato durante todo o estudo, em geral, 20 a 25 meses, demora, faz a interação medicamentosa, eu vou explicar mais tarde, avaliando esse citocromo 3A3, que é o mais importante. Aí vem a prova de conceito. Se essa prova de conceito não funcionar, o projeto para. Ou seja, se a gente não consegue fazer tudo isso aqui e não consegue demonstrar uma prova de conceito em pelo menos 3 métodos em vivo diferentes, né? E, feito isso, a gente começa a avaliar mecanismos de ação e paralelamente, vem os testes de segurança, né? Toxicologia de curta duração, toxicologia de longa duração, 90 dias, farmacologia de segurança e teste de genotoxicidade. Essa é a plataforma geral que a gente usa para todos, né? Óbvio que o estudo pode estender. Esse é o dossiê, no final desses relatórios, é uma média de 600, 700 páginas, que compreende esse estudo. Bom, então aqui está mostrando o primeiro estabilização, a padronização do extrato da ílix, né? A gente determina por a composição do extrato que vem em componentes. Por exemplo, aqui está em inglês, aqui está também mostrado, mas esse composto, eu vou mostrar mais adiante, da classe A são alcaloides, né? Cafeína, a teofilina, a teobromina, eles juntos somam 2.760 miligramas em cada 100 gramas do extrato. A gente mantém isso. O classe B são vários compostos fenólicos que dá 3 vezes mais, 6,5 em cada 100 gramas. E o C acho que é mais um composto que é o ácido clorogênico. Então, vocês vão ver mais adiante essa composição.
Aqui está mostrando, então, agora já os nomes, né? Você vê, então, aqui a teobromina, a teofilina, aqui está mostrando aqui o componente esse, né? Esses gente tal, ácido fenólico, tem o ácido cafeoquinínico e os isómeros dele, aquele que eu falei, e mais a rutina, que é... Então, esses são os principais marcadores que a gente determina e acompanha durante vários meses. Primeira pergunta é ver se esse produto se há absorção. Então, a gente injeta por via oral, o extrato está padronizado, e a gente viu que tanto os alcaloides 3 são muito bem absorvidos, né? Vocês estão vendo aqui uma dose única dele, 250, depois uma dose única de 1.000, há uma relação muito boa de absorção. Então, a cafeína, ela que está em primeiro lugar, absorve muito, a meia-vida de 6 horas, 7 horas, depois a teobromina, depois a teofilina, depois a teobromina. Então, isso é a primeira prova, e aqui as concentrações máximas que a gente vê. Né? Se aumentou aqui 4 vezes, mais ou menos aumentou 3 vezes a concentração delas. Então, isso dá uma confiança muito importante que parte dos produtos estão sendo absorvidos e as outras a gente não conseguiu ver os outros produtos. Esse é outro também. Fizemos dose agora em repetida para ver se acumula. Esse aqui é o tratamento único e agora aqui é 7 dias em ratos. Né? Vocês estão vendo que não acumula. Isso é importante porque se acumula sempre pode dar um efeito mais tóxico. E aqui, uma vez por mês, a gente faz as análises no nosso lote único do teor de cafeína, teobromina, teofilina, o ácido clorogênico e a rutina. E, segundo a Anvisa, esse coeficiente de variação não pode passar de 20%. Então, isso mostra que o tecido, que o extrato, ele está bastante padronizado e não em um marcador, em todos os principais marcadores, especialmente aqueles que têm absorção oral. E aqui é interessante, nós pegamos o extrato depois de 5 anos que a Centroflora fez, em 2018 e 2016, e veja que ele ainda continua bastante estável, perde naturalmente um pouco, né, os fenóis perderam aqui de 6 para 5, né, miligramas em 100 gramas, a rutina perdeu um pouquinho, e os outros um pouco também. Mas, de qualquer maneira, ele está ativo, e isso é muito interessante do ponto de vista de comércio. Né? Bom, aqui eu estou fazendo um parênteses, vocês lembram que quando o hiperperforato estava no mercado, ele foi a planta que mais vendeu, chegou a vender 570 milhões como antidepressivo. E aí veio a concorrência da grande empresa farmacêutica para tirar esse produto do mercado e, de fato, eles conseguiram, porque eles viram que o hiperperforato tinha a hiperforina que interage com esse CYP3A4. Então, nessa época, tinha muito paciente com AIDS, com depressão e AIDS, e tomava medicamento antiviral. E eles começaram a voltar à carga viral, mesmo com o medicamento. E aí eles viram que a hiperforina, ela é presente no extrato, ela interfere com esse CYP. Esse CYP3A4, ele metaboliza quase 50% de todos os medicamentos que estão no mercado. Então, medicamentos super importantes, indiravir, teofilina, varfarina, anticoagulante, anticoncepcionais, portanto, mulheres que estavam tomando anticoncepcionais engravidaram, e muita ciclosporina, quem tem transplante. Então, isso praticamente tirou do mercado e desapareceu o hiperperforato. Então, passou a ser uma preocupação não desenvolver extratos para uso crônico se é um competidor desse CYP3A4. Então, nós passamos a estudar esse efeito e como fazer isso. O midazolam está no guia do FDA, ele é uma substância
que é metabolizado exclusivamente pelo CYP3A4. Então, ele tem um metabólito, a gente aqui a gente dosa esse metabólito do midazolam e faz uma curva controle, né, sem nenhum tratamento, e uma curva depois de tratar com a dose, no caso de testou 1.000 miligramas, tratado todos os dias por 7 dias. E as duas curvas se sobrepõem, é sinal de que o erro está grande, então, mas não tem evidência de que esse envolve o citocromo 3A4. Então, esse é mais um ponto que a gente considera de go non go desse desenvolvimento do produto, se ele não está envolvendo. Bom, aí vem o outro ponto mais difícil do projeto, ver a prova de conceito, a eficácia. Para isso, nós fizemos vários modelos. O primeiro modelo é pegar o camundongo com a dieta normal e um camundongo tratado por 8 semanas com a dieta rica em gordura. Obviamente, esse camundongo com dieta rica em gordura vai engordar. Depois que ele engorda, a gente trata por mais 8 semanas com o veículo, no caso, no controle, ou com o extrato, ou com uma substância de referência que nós usamos a liraglutida, que é o agonista de receptor. E vocês veem aqui que esses animais, de fato, engordaram, eles saíram de 12 gramas e foram para quase 40, né, 4 vezes mais, né? A liraglutida, que era de se esperar, reduz esse peso aqui, né? Bastante, que vocês estão vendo aqui, e nessa dose menor, 250, que nós fizemos a farmacocinética lá atrás para estudar, porque você tinha que ver, ela também reduz o peso do animal, aumenta e é reduzido, então há uma redução importante já numa dose inicial. Além disso, a redução do peso dos dois, olha, o peso do peso corporal em gramas do fígado, desculpa, o peso do fígado é reduzido em igual intensidade pelo extrato, pela liraglutida, a gordura do sistema inigual é reduzida na mesma proporção. Depois você tem, nós induzimos desses animais, eles ficaram tolerantes à glicose, então eles desenvolveram diabetes tipo 2, por causa da obesidade. Aí nós fizemos um teste de desafio com a tolerância à glicose, você dá uma dose elevada dos animais de glicose, a glicemia aumenta e retorna lentamente. E aí o tratamento dos animais com o extrato ou liraglutida reduz essa tolerância. Esse é o efeito secundário dessas drogas, que é tratamento da diabetes tipo 2 proveniente da obesidade. Bom, e nós fizemos uma série de dosagens, eu vou explicar mais ou menos algumas delas, para mostrar algumas enzimas do fígado, a ALT, por exemplo, que ela aumenta da cirrose, em alguns casos, né? E da esteatose alcoólica, ela é inibida pelos dois, importante aqui. Você tem aqui a bilirrubina e outros parâmetros aqui não foram nessa dose, nós temos dose maior para ver. Mas aí a gente tentou dar uma dose agora maior. Nós passamos agora de usar 250 para usar 500 ou 1.000 miligramas do extrato, o esquema é o mesmo, né? E você vê aqui que o efeito da liraglutida e do extrato, as duas doses, é muito marcante, redução do peso dos animais é muito grande, dá para ver melhor aqui, ó. A gente gosta de ver o desenho, são animal controle, o animal com dieta hiperlipídica, a liraglutida, esse animal mais liraglutida, mais substância teste, que é o extrato 500 ou 1.000. Você vê que é nítido a redução de peso e as consequências na melhora. Agora, outro aspecto importante, todo mundo sabe que dieta rica em gordura aumenta colesterol. E, de fato, os animais estão com colesterol alto depois de ficar gordos e o extrato reduz esse nível, mesmo padrão da liraglutida. Os triglicéridos também, embora não seja aumentado aqui, mas eles foram reduzidos, mesmo assim, pelo tratamento do extrato.
Outra questão importante é que vocês vejam aqui, ó, a glicemia dos animais aumenta muito a tentativa de combater a diabetes. Veio aqui que tanto a liraglutida como o extrato inibem muito bem a glicemia, inibe o aumento da insulina, você vê que a insulina está inibida, e, sobretudo, a leptina. A leptina é um peptídeo que deveria fazer o papel de tirar a fome, deixar comer muito. Mas acontece que a leptina, depois descobriu que ela dessensibiliza o receptor, então ela vai aumentar no animal obeso na tentativa de ter o efeito, mas não consegue. E aí, quando você trata com essa substância, esse é o efeito importante desses produtos também. Bom, outro dado, esse aqui eu já mostrei, da leptina, e aqui um dado talvez mais interessante. A esteatose alcoólica, não alcoólica, derivado da gordura, é uma doença que atinge 30% aproximadamente da população mundial. É uma doença muito perigosa, porque ela acumula, aqui está um corte do fígado, animais controle, animal obeso, todas essas manchas brancas aqui é gordura, e essa gordura ela oxida e gera radicais livres, e isso vai dar esteatohepatite, que vai culminar com fibrose e câncer, em muitos casos, e morte. Veja que o extrato melhora muito bem. A liraglutida faz a mesma coisa, a gente não mudou aqui. Vocês vê aqui o controle, animal obeso e aqui tratado. Então, isso mostrando o que vem. O outro modelo que nós fizemos foi em rato. Em vez de começar o tratamento quando os animais estavam gordos, nós começamos o tratamento junto com a dieta rica em lipídios. E aí a gente vai ter o controle e acontece a mesma coisa. O controle continua engordando, aqui vocês estão vendo a área da curva, e a liraglutida e o extrato aqui, na dose de 1.000, eles têm um efeito muito importante, muito parecido. Então, você tem uma segunda prova de conceito, agora com tratamento preventivo ou tratamento terapêutico. Esses animais reduzem o peso do fígado bastante, como aconteceu lá na outra, reduz a gordura epididimal, que também é outro fator indicativo de coisa. E outra coisa aqui importante, nós agora desenvolvemos, aqui nesse modelo, nós estamos com outro modelo agora. Essa é uma prova de conceito que a gente fez, um modelo de diabetes tipo 2. Os animais receberam uma dose baixa de streptozotocina e um protetor junto para poder não ter com a glicose. Selecionamos animais com até 300 miligramas desse litro de glicose, e você vê que esses animais ficam bastante tempo, várias semanas, diabéticos. A gente trata os animais uma vez ao dia com liraglutida, com extrato, a dose 500 e 1.000, a glicemia cai barbaramente em todos os casos, e o animal, depois de um tempo, volta, porque o animal deixa de ser diabético, e, portanto, o efeito, a dose é baixa do streptozotocina. Então, esse mostra mais um efeito do extrato. Bom, aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente bateu o martelo que vai levar o projeto adiante, a gente começa a estudar a parte importante, que é o mecanismo de ação. E aí vem a engenharia reversa. Não dá para estudar, são vários produtos, deve ter vários alvos, e aí o que a gente faz? Eu vou contar a historinha. A gente faz um PCR array, você pega uma placa com... Pode ser o número de genes que você quer. Nós pegamos uma placa de 100 genes e fizemos os tecidos mais importantes que a gente queria ver. Nós fizemos do hipotálamo, fizemos do fígado e fizemos no tecido gorduroso. E vocês estão vendo aqui, ó, tem três barrinhas. A primeira barrinha
é o animal sem tratamento, a outra é o animal tratado sozinho, a outra é tratado mais o extrato ou a liraglutida. Aqui só tem o extrato. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó, esse gene chamado esse aqui no tecido gorduroso, também no hipotálamo. Esse CARD-PT é um gene que atua cocaína e anfetamina, que é ligado com a anorexia ou consumo. Pode você ver aqui que, ó, quando o animal está normal, esse gene está lá no padrão dele normal, 1. Quando eles engordam, esse down regulation, o animal começa a sentir fome, e quando você dá um extrato, o gene vai lá para cima e volta, quer dizer, você vê. Então, esse efeito é que dá os efeitos dessas drogas recentes que estão aí para controlar o apetite e reduzir. Outro gene importante é a colestoquinina, que causa saciedade também. Ele aumenta no animais que come muito e o extrato reduz, não é tão drástico como o anterior. Depois vocês têm genes importantes, o gene do receptor do glucagon, receptor da insulina, que eu vou falar mais tarde, e não dá tempo de falar todos para vocês aqui, mas a gente vamos explicar mais. Bom, agora, esse efeito aqui mostrando o tecido adiposo, a gente vê um outro gene muito interessante. Esse gene aqui chama RAMP3. Ele modula a atividade da amilina. A amilina é uma substância que atua junto com a insulina para diminuir a glicemia. Veja que o animal obeso, esse gene está lá embaixo e o extrato aumenta muito. Você tem também outro gene importante aqui que altera aqui, ó. Eu vou mostrar depois, neuropeptídeo Y. Então, esse é um outro efeito que nós está somando também para contribuir para o efeito. E agora, no hipotálamo, nós vimos 2 genes. O hipotálamo é importante porque tem o controle da saciedade, né? Então, você tem esse aqui, o gene que controla o hormônio secreto, o receptor do hormônio secretagogo, ele é muito aumentado no animal obeso e o extrato consegue inibir. O gene aqui também do outros glucagon, o gene da insulina, você vê que a gente já viu lá atrás, ela aumenta, é super aumentado. E, por fim, bom, feito isso, não vou cansar vocês agora, mas feito isso, nós passamos a pegar os genes mais importantes e estudar, através de RT-PCR, a expressão desses genes. E vocês veem aqui, ó, que você tem genes importantes, fator esse CREB, que é um fator de transcrição, é muito aumentado, e aqui tem 2 genes importantes no fígado, que é ligado ao colágeno, que dá a cirrose, que dá a fibrose no fígado da esteatose. É o colágeno A1, colágeno 3A1. Olha como é que eles são aumentados e são reduzidos até com aquela dose mais baixa do extrato. Então, isso é importante. Depois vocês vão ver vários genes que eu não vou falar para cansar vocês. Aqui vocês estão vendo também, eu acho que é no... Deixa eu ver aqui. Aqui também é no fígado, gene importante, as gorduras, que regulam a gordura, os receptores PPAR gama e beta, que são drogas, os glitazonas são drogas para tratar, atuam nesses receptores. Né? Você vê que eles são muito parecidos com os medicamentos. Outros genes aqui que nós tínhamos visto lá atrás, aquele gene que aumentava, foi confirmado aqui o gene do glucagon, que também no fígado, enfim. Não vou cansar muito, mas nós fizemos um estudo amplamente nesses tecidos para demonstrar esses genes, como é que funciona. Então, a gente sabe como é que esse sistema funciona tanto no sistema nervoso central, como no fígado, como na gordura, que é muito parecido com as drogas que são os agonistas do GLP, do glucagon-like peptide. Né? Olha que a insulina que aumenta,
reduz as proteínas quinases, enfim. Mas, feito isso, não vou perder muito tempo com vocês, porque é muita coisa, a gente chega nesse mecanismo aqui de ação, que é um mecanismo proposto para já ele mexe, por exemplo, os compostos, provavelmente os alcaloides, aqui mais a cafeína, regulando aqui no hipotálamo, controlando o apetite. Então, você vê a substância atuando. No fígado, no tecido adiposo, você tem vários genes que fazem, que combinam com a inibição do MP cíclico, com as quinase, ERK, e no fígado, onde nós estudamos bastante, são a lipólise. Então, vocês veem aqui uma lipose forte, né? Os pipargamas, a proteína, tem 3 quinases, e isso, aqueles 2 genes que eu falei aqui da fibrose. Então, o conjunto da obra é que nós sabemos que esse extrato ele está atuando em vários níveis, que são os alvos conhecidos para as drogas que atuam hoje, controlando a obesidade e tal. Aí, os estudos de segurança, né? A gente mostrou que o extrato não é mutagênico, né? Tanto em 2 testes regulados, em BPL, ele foi bem tolerado quando administrado toxicologia aguda e toxicologia de 3 meses, né? Apresentou segurança na farmacologia da farmacologia, foi segura a farmacologia do sistema nervoso central. Obviamente, a cafeína mostra aqui um efeito dela estimulando, ela tem esse efeito, a gente viu esse efeito, isso é conhecido, e mostra que esse efeito é central, né? Então, o que a gente conclui disso tudo que está aqui é que esse extrato ele está pronto para iniciar a fase 1. Ele é um extrato seguro, mecanismo de ação conhecido, não é mutagênico, e para isso nós precisamos de um parceiro que esteja interessado em fazer os estudos clínicos. E vocês vejam, nós achávamos que a indústria farmacêutica não queria entrar no risco, porque era muito arriscado fazer essa parte pré-clínica. Nós fizemos a parte pré-clínica, está tudo pronto, o extrato já está escalonado, a planta já é cultivada, nós podemos, a Centroflora pode a qualquer momento fornecer, se for preciso, tonelada desse extrato, mas a gente ainda não conseguiu, estamos procurando um parceiro para nos ajudar nessa empreitada. Bom, eu acho que eu já falei mais de 50 minutos, acho 54 minutos, 53. Eu vou deixar aqui meu endereço, meu e-mail, e eu acho que o mais importante é uma discussão aqui para vocês e eu poder responder e dizer que o CIEMP tem hoje uma facilidade enorme de fazer isso, porque nós fazemos as coisas em paralelo. Então, no mesmo dia pode estar fazendo farmacocinética, toxicologia, prova de conceito, etc. Então, eu vou agora sair aqui da coisa e passar para a Raquel fazer os comentários finais. Obrigado pela audiência. Obrigado, professor Calixto, pela excelente palestra, por ter trazido aí, né, um estudo de caso de desenvolvimento de um fitoterápico da parte pré-clínica, né, e trazer à tona a discussão, né, dos desafios, na verdade, do desenvolvimento do fitoterápico do Brasil. Porque, como eu falei no início, a biodiversidade é grande, né? Então, do Brasil, nós teríamos aqui no Brasil uma fonte de inovação à saúde, você teria possibilidades de fortalecer a inovação de medicamentos, com a descoberta até de substâncias novas, né? As plantas até hoje estão trazendo aí novos mecanismos de ação, nos faz entender e compreender como funciona o nosso organismo, como são essas múltiplas interações, né? Mas ainda a gente vê a grande dificuldade
da cadeia produtiva do Brasil, da tentativa de harmonização, né, desde do cultivo ao manejo sustentável, ao desenvolvimento, a pesquisa e desenvolvimento propriamente dita, né, até chegar a um produto que seja testado clinicamente, né? Então, é um longo caminho e, na verdade, cada vez mais a gente vê que a gente está tentando acertar, tem iniciativas no Brasil, como o senhor trouxe muito bem, o número de pesquisador é grande, o número de publicação é grande, o número de dissertações, de teses são enormes, agora a gente está acumulando patente, né? Agora nós vamos virar a chavinha para produzir esse fitoterápico aí. Agora eu vou deixar de falar e vou trazer aqui a pergunta do público, né? Muita gente dando os parabéns também ao professor pela excelente palestra, né? Então, a primeira pergunta é da Glaucia Viana, ela pergunta se, naquele slide que o senhor traz as plantas estudadas, aquelas que foram ineficazes, o senhor pode trazer o nome delas? Ela pergunta se... Daquelas plantas que foram ineficazes no estudo, quais são os nomes dela? Ela quer saber quais são as plantas que não deu certo aquele Os estudo. nomes dela, posso falar. A planta para... Uma das plantas é o Bacchus trimera, a outra é o jambolona, a outra é Justiça pectoralis, e as duas do cérebro que falharam foram uma delas é planta conhecida de óleo essencial, mas eu me esqueci o nome agora, mas eu posso falar. Essas aí. É da relação de plantas do SUS, né? Sim. Todas elas. Nós selecionamos 10, para cada categoria tinha duas. E muitas vezes nós testamos as duas e as duas deram errado. Outras vezes nós testamos a Verônica, era uma planta, Verônica Verônica? é uma planta que... Aí a outra é a Puleia ferrea, a Cesalpina, a antiga Cesalpina. Tá? São essas plantas que nós pegamos da relação do SUS. Agora, tudo que eu falei tem mais até um pouco de dados do que... Mas é esse princípio aí. Correu esse caminho todo. Sim. E foi uma pesquisa encomendada dessas plantas? Como? Essas pesquisas com essas plantas da ReniSUS foi uma pesquisa encomendada, por exemplo, pelo Foi Ministério a da encomenda. Saúde? Foi a encomenda. Pelo seguinte, é, eles têm que nos ajudar. O Ministério criou o centro, precisa financiar. E para dar dinheiro para a gente tem que ter projeto, né? Aí a gente propôs essa. Porque é o seguinte: essa relação do SUS estava jogada lá, a gente que levantou isso para poder estudar. E eu noto, embora não tenha muita prova, que eles não estão muito entusiasmados com as plantas, não. Esse aqui é o. A gente está muito entusiasmado, acha espetacular, mas, infelizmente, a gente vê isso também. Fica parado, né? O trabalho não vai para É, frente, não desenvolve. mas agora está saindo edital, acabou de sair edital para financiar também plantas. Então, mas Inclusive monografias da farmacopeia também, né? E é, muitas delas dessa lista da ReniSUS também, né? E do é, formulário de fitoterápico, que tem plantas que estão no formulário de fitoterápico e que não tem monografia na farmacopeia brasileira, né? Então, pois é. de certa forma, é um incentivo para que a indústria Pois consiga. é. Agora a gente quer que o Ministério faça um contrato privado para ele comprometer a comprar. Já faz para o sintético, por que não pode fazer para a planta? Né? E para que ele comprometa a comprar o produto para distribuir no SUS. Não, então, continuando aqui, gostaria de saber se existe a possibilidade de um grupo de pesquisa estabelecer parceria com o CIEMP
como poderíamos iniciar esse processo? É uma pergunta do Tiago de Santana. Olha, o CIEMP tem parceria com um monte de startup, Fiocruz, várias universidades. A gente não faz parceria para publicar, o CIEMP não publica. A gente entra em parceria que tem inovação, né? A gente não é assim, não faz. Quer dizer, esse trabalho da Ilix a gente mandou para publicar agora, mas a gente fez patente. Você vê que ele começou em 2018. Então, não foi publicado até hoje. A gente vai fazer um paper só desse trabalho, só um. Porque essa é a nova modalidade. Você não pode picar mais trabalho. Você tem que mostrar, estamos tentando fazer isso agora. Então, se o projeto tem real interesse, a gente consegue financiamento, agora mesmo a gente está conseguindo. A gente entra. Agora, se é parceria para publicar, nós não podemos fazer, porque a gente tem que manter o centro, não dá para fazer. Esses estudos são caros. Ninguém me perguntou quanto custa fazer isso aí, mas eu posso falar. Pode falar, professor, pode falar. Olha, esse estudo aí custa US$ 1 milhão, mais ou menos. Para chegar. Lá desde a planta medicinal até da parte de desenvolvimento Até químico, chegar nessa fase. até Tudo. chegar, está pronto para os Isso. ensaios clínicos. Nesse caso, as doenças são muito difíceis, porque esse tratamento de obesidade, você viu que são 16 semanas, a dieta hiperlipídica que conhece custa uma fábula. E você tem que tratar muitos animais. A toxicologia de 90 dias, ela custa, para a gente fazer para fora, 800, 900 mil. Então, é muito caro esse negócio. Então, por isso que tem que matar o projeto ruim mesmo. O projeto que não dá certo. Aí você pergunta, tudo dá certo aqui, eu não estou mostrando o que deu errado. É isso mesmo. Aí é um comentário aqui do Joel Majerovic. O uso de animais vertebrados em ensino e pesquisa é regulado pela Lei 11.794 de 2008. É considerado como pesquisa científica o desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunológico, entre outros. Né? É um comentário, né, que tem... A sua frase está cortando aqui. Repete o final, cortou. É um comentário do Joel Majerovic, né, que o uso de animais vertebrados em ensino e pesquisa científica é regulado por uma lei de 2008, que é a lei número 11.794. Né? Então, ele pode ser utilizado, mas mesmo assim são caros. Hoje a gente tem a parte de toxicologia trazendo aí novos ensaios, cada vez usando menos animais, e no Brasil ainda é possível, lá fora é mais difícil ainda, né, professor? Essa é a polêmica, né? Tem gente que quer e tal, mas a opinião que a gente está falando com gente do FDA e dos outros e tal, isso vai demorar. Vai acontecer em algum momento de ter métodos alternativos, melhores usos de animais, esses tecidos de células, mas enquanto isso a gente tem que usar esses animais e aí tem que fazer animal de alta qualidade e tal, né? Então não sei se era isso, porque cortou muito a sua fala, a sua. Você me corrige se você quiser mais alguma informação. Não, era isso sim, na verdade, era só um comentário. Tá. A Valéria Vieira pergunta qual é a instituição que está patrocinando os estudos toxicológicos. Não, no caso do Ministério, ele financia tudo, tá? Nós ficamos de estudar em 5 anos, 5 plantas, e dar os dossiês pronto, né? Como eu falei, cada dossiê tem 600, 700 páginas, dependendo, né? E ele vai pronto para ser mandado para a Anvisa. Então, a gente já vai tudo pronto. Então, se agora a gente conseguir realizar os estudos clínicos, a indústria que ganhar o edital, que vai ter várias, né? Suponho que tem várias, ela vai poder
entrar imediatamente na Anvisa para fazer a solicitação para iniciar a fase 1. Ao mesmo tempo, nós já temos o extrato padronizado, o extrato lote definido com a Centroflora, para fornecer para esses testes clínicos. Aí, em vez de 50 quilos, vão precisar uma tonelada de planta, não sei quanto, porque não é 4 quilos de extrato, são 200 quilos, dependendo. Né? Então, essa é uma etapa, quer dizer, não é simples padronizar extrato e muito difícil mudar de escala. Escala de gramas para quilo, quilo para 100 quilos, de 1 quilo para 100 quilos. É complicado. Mas dá para fazer. Uma planta medicinal, ele é um ser vivo, né? Então, Isso, dá para fazer. Dá para fazer, são muitas substâncias, né, com características químicas diferentes. É possível fazer, mas tem que ser, são processos controlados, né? Como tudo no medicamento, né? São processos controlados, na verdade. Então, continuando aqui as perguntas, existe um protocolo que se utiliza para os ensaios clínicos em espécies vegetais? Não, os ensaios clínicos eles são, em princípio, parecidos com os sintéticos, porém um pouco mais light. Por quê? Como tem um conhecimento tradicional grande envolvido, você não faz tantos pacientes como você faz numa molécula que tem efeito adverso. Vocês viram que todas são seguras. Isso é uma coisa boa de plantas. Quando a população já usa muito tempo, é muito difícil ter uma planta que tem um efeito tóxico. Mas tem que ver as doses também que está atuando, né? Que você deve fazer. Então, os ensaios de fase 1 é igual. Fase 2 e 3, então você tem bem menos pacientes e o custo fica mais barato. Né? Então, mas quando eu participei do Acheflan, lá do desenvolvimento, a gente teve uma noção muito clara. Na época, o que pegou mais é que não tinha uma plantação suficiente para garantir tanto os estudos clínicos como depois para lançar o produto. Quase que não deu certo. Porque esse é o grande problema. Você tem que ter escala, mas tem que ter o produto. Então, muitas plantas do SUS, aliás, quem está ouvindo aí, é importante, são 80 e tantas plantas, nós pegamos todas, uma grande maioria não tem cultivo e não tem método de cultivo possível, ou é casca que você não pode usar, às vezes é raiz. Então, isso tudo a gente tem que eliminar quando está escolhendo uma planta para fins industrial. Certo. Então, professor, diante disso tudo, de tantos ensaios que são necessários e os preços até que o senhor já trouxe para o desenvolvimento pré-clínico dessa pesquisa aqui, como manter um medicamento fitoterápico acessível à população, por exemplo? Porque a gente antigamente falava, né, fitoterápico não tem efeito colateral, é barato, mas hoje em dia... Custa dinheiro, custa. Mas custa muito menos. Você vê, por exemplo, esse medicamento compete com a liraglutida, semaglutida, que custa R$ 1.000, 1.500 por uma injeção. Né? Então, uma grande parte da população brasileira não tem essa obesidade mortal. E elas poderiam beneficiar do medicamento que vai custar R$ 50. E, mais importante, como é o SUS que vai distribuir, a economia é brutal. Você pode controlar diabetes tipo 2, controlar com custo lá embaixo. Então, não tem dúvida. O problema, hoje, o SUS, o grande problema do SUS, ficou claro na pandemia, é a dependência externa de comprar IFA, medicamento, tudo. E agora, vocês viram, estão comprando IFA vegetal. Quer dizer, isso é inacreditável. E os nossos gestores e pessoal, eles nem sabem disso. Entendeu? Então, é uma coisa assim, como que um país com essa biodiversidade está comprando 80%, 90% dos IFA vegetais? É muito complicado isso.
Para a gente é até um pouco estarrecedor, né? Tendo tanto pesquisador, tanto aluno que a gente coloca aí no mercado de trabalho, né? Mas Não isso foi é, é, tudo, os, os gastos, tudo que se faz, o esforço, no final parece que nada disso resulta em grande. E eu vejo que eles aplicam dinheiro na biodiversidade, mas no fundo, eu não vejo entusiasmo, entendeu? Como a gente tem. Né? é, E isso é ruim, porque são pessoas que tomam decisão. Né? Então, agora, se você mostra que o seu produto atua exatamente igual ao que está o campeão do mercado, por que vai ter essa categoria? É, né? Então, mas eu acho que isso tem que mudar. é. Isso tem que mudar. Vamos caminhando, estamos caminhando. Essa foi uma pergunta da Raquel Silva Lopes e da Valéria Vieira, que eu estou juntando aqui as perguntas, né? Quanto tempo, mais ou menos, que leva esse estudo desde da coleta até o produto estar pronto aí para utilização no mercado? Nessa fase aqui, né, que a gente trabalha. Bom, tendo o dinheiro, tendo a planta, porque não é fácil também conseguir as plantas em quantidade que a gente precisa de qualidade produto, né? 2 anos e meio a 3. 2 anos e meio, 3 anos. É o tempo que a gente gastou nesse projeto. Não, e até rápido, né? Para um, é rápido. Não, é rápido, como eu falei, como tem 24 laboratórios, e todo mundo fazendo as coisas, você tem para cada área um grupo de pesquisador que não mexe na outra. Então, quem faz toxicologia não entra na outra, quem faz prova de conceito, quem faz. Então, isso. E temos muitos técnicos. Então, dá para fazer até menos, mas planta é problemática por causa de que muitos perdem atividade, você tem problemas inesperados. Às vezes, coletou uma vez, aí veio de repente não coleta mais fácil, né? Mas dá para fazer em 2 anos, 2 anos e meio. É isso aí. O Ronaldo Barros está perguntando se a dose é muito maior que o chimarrão. Ele quer fazer uma pergunta? Não, se a dose é muito maior que no chimarrão. A dose. A dose desse produto desenvolvido, que é o TI 076, é maior que o do chimarrão, para ter esse efeito metabólico. Ah, não, sim, mas você não pode comparar. Mas isso aí tem duas coisas. A gente fez uma dose e resposta. Quando você faz a transposição para humano, a transposição não é linear. Então, a gente fez isso aí e dá para fazer um comprimido bem menor, porque leva em consideração o tamanho do estômago e tal. Então, baseado na absorção, na biodisponibilidade, você viu que 250, então, claro que se eu for dar uma dose de 1.000, aquela questão da dose de 500 e 1.000 é que você está esperando 16 semanas para ter um resultado. Você tem que testar, você não sabe para onde começar, você tem que testar uma dose alta, não tem jeito. Depois você vai diminuindo, né? Então, essa questão da dose, em geral, um extrato muito poderoso tem efeito com 50 miligramas, 100 miligramas por quilo. É o mais forte. Por quê? Porque a concentração, vocês viram, é baixa. Mais do que isso, ele pode ser tóxico. Sim. Então, eu não esqueci de falar, esse extrato aí que eu mostrei é aquoso. Ele não é álcool, não, é aquoso. Então, ele é mais fácil ainda de fazer. Agora, o tamanho do comprimido e a dosagem, vocês viram que, baseado naquela farmacocinética, eu posso ter uma vez ao dia ou, eventualmente, 2 vezes ao dia o extrato. Vai depender aí do que você quer de resultado. Tá? É, deixa eu ver aqui. Então, o efeito final, a pergunta da Glaucio Viana. O efeito final seria o resultado dos componentes bioativos da planta? Sim. Desse caso, a gente está fazendo aquilo que é mais difícil. O marcador é o marcador ativo. Então, quando você faz
os marcadores, você nunca sabe se é o ativo, se não. Você pega, você pega o extrato de papoula, você sabe que morfina é um marcador ativo e outros mais, né? Então, nesse caso aí, a gente está vendo aí. Agora, quando você pega produtos fenólicos, que é mais comum nas folhas, nas plantas, esses produtos têm grande problema de eles metabolizam muito rápido. Então, grande parte ninguém me perguntou, mas grande parte desse efeito é na microbiota. A gente não falou isso aqui hoje, mas esses extratos, em grande parte, os efeitos deles é indireto na microbiota. Então, se eu fizesse o mesmo resultado no animal germe-free, eu não vou ter esse mesmo efeito. A gente já sabe disso. Só que isso é um dos projetos com a startup, a gente está focando em microbiota. Então, essa é outra coisa que, no caso de fito, tem esse componente também difícil de você avaliar, né? Mas é na microbiota, sem dúvida. Sim. Agora aqui o Camilo Carvalho. Ele é docente do Departamento de Medicina e Enfermagem da Federal de Viçosa. Atualmente faz parte da startup Mednatos, no Tecnoparque da UFV, com proposta de valor, desenvolvimento de produtos para saúde e bem-estar. Eles são pioneiros no estudo de uma espécie vegetal com fins medicinais, 16 anos de estudo. Eles têm Como é que é? estudos... Está falhando Eles Está têm... falhando. Tem um professor, que é o Camilo Carvalho, ele faz parte de uma startup com estudo de uma planta medicinal durante 16 anos. Então, ele está trazendo que o grande desafio é a inserção da espécie no sistema de peticionamento da Anvisa. Teria algum direcionamento para nos indicar? Não, bom, eu não sei. A Centroflora, que fornece extrato para o mundo inteiro, para o Brasil, exporta, ela que cuidou disso para a gente. Então, ela dá o certificado de análise. Então, quando nós fizemos a escala, ela nos deu um certificado de análise. Fica aqui, e nós mantemos isso aí. E ela tem uma certificação junto, porque ela exporta até para os Estados Unidos, para a Europa. Então, essa confecção em escala a gente não tem, mas ela trabalha com planta cultivada. Isso é quase sempre a questão básica é a planta cultivada, né? E aí, o extrato padronizado é aquilo que nós falamos. Você tem que ter lote para lote, tem que bater, né? A gente está mostrando, tem que saber até quando ele está estável. A Anvisa, por exemplo, precisa daquela classificação de estabilidade que é. E você pode marcar só um. Na Anvisa, basta ter um marcador. A gente está exagerando e fazendo vários. Mas a Anvisa não exige, a lei da Anvisa exige nem que esse marcador seja o ativo. Preferencialmente deve ser o ativo, mas não é um requisito. Certo. Então, dando continuidade aqui, tem um comentário aqui do Nilberto Nascimento. O Brasil precisa criar o cargo e carreira de cientista e multiplicar institutos de pesquisa como o CIEMP. Pois é, É só um comentário, né? assine embaixo. Ou assine embaixo, porque aí tem um outro componente. É o emprego para os doutores. A gente aqui no CIEMP tem um grande... A gente já formou mais de 50 pós-doutores, formou-se, ajudou, e essas pessoas foram todas contratadas. Por quê? Ou com a gente ou nas empresas, porque eles aprenderam o que a universidade não fez. Porque eles saem da universidade com a única opção, ser pesquisador, né? Na maioria deles. Aqui a gente ensina ele ter uma possibilidade de trabalhar numa indústria, trabalhar num governo, porque você começa a entender de aspecto regulatório, de boas práticas, de escalonamento, de patentes. Por exemplo, todos esses estudantes têm patentes, a gente faz muita. A gente faz, em vez de publicar, a gente faz patentes, né? E, além do que, os estudantes que saem da universidade, doutores,
eles têm muita dificuldade de trabalhar em grupo, porque ele passou a vida inteira dele trabalhando isolado. Ele é orientador. E aqui a inovação não se faz isoladamente, ela faz em grupo. Então, eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas. Nós investimos demais na pós-graduação e deixamos de ver a parte da inovação que desce e aí também não tem apoio para startup, o dinheiro para startup não existe, então a gente não vê startup de sucesso na área biológica e biotecnológica, porque é muito regulado, é demorado, tem alto risco e não tem apoio do governo. Então, isso é É, fundamental. Acho que é a hora da gente acordar para essas coisas. é, é isso mesmo. Então, nós já estamos aqui finalizando. Eu agradeço a todos aí a participação. Nós ficamos abertas aqui para todos enviarem reações. Aí já foi aparecendo aqui durante Eu estou vendo as mãozinhas durante levantadas aqui. mãozinha, coraçãozinho, tudo levantado. Você Isso, pode enviar. coração, estou vendo. Muita gente É bom gostou, isso, né? Tá pedindo. porque É, nós temos que excelente. mudar esse país consciência e com inovação, mas precisa fazer produto, porque a sociedade não entende quando a gente publica paper, até os pais dos doutores, eu sei porque eu já fui também, não entendia o que eu estava fazendo. Olhava aquilo, tal, não tinha. Mas quando você fala que está fazendo um produto, ou que você quer fazer um produto, todo mundo entende, né? Então, isso é importante a gente falar para os jovens e precisamos. Uma pena que o governo não, não chama academia de farmácia, academia de ciência, chama muito pouco a conversar. Quando você vê, já saiu o edital, já saiu aquele monte de dinheiro, aquele monte de coisa, e você não entende por que foi feito daquele jeito se aquilo não funciona, né? É, Então, eu acho que essas palestras de vocês, elas são interessantes, precisamos formar e dar um pouco de esperança para os estudantes, para os pesquisadores também. Agora, tem muita coisa para corrigir. Claro, a gente avançou, a gente fez avanço, mas quando você olha, ainda é muito pequeno pela necessidade que a gente tem, né? Pelo tamanho da nossa biodiversidade. Então, eu é. agradeço mais uma vez e acho que foi boa a discussão, foi boa, Foi né? ótima E discussão, professor. desejo muito sucesso aí nos seminários. Sim, foi uma honra tê-lo aqui, o senhor trazendo aí essa grande experiência para nós, né? É o que o senhor falou mesmo, nós pesquisadores, muitas vezes, em alguns momentos, a gente se sente frustrado, né? Logo como todo mundo que está aí dentro da universidade é muito apaixonado pelo que faz, essa frustração passa logo e a gente arregaça as mangas e continua a trabalhar, né? Isso, E isso. o que que a gente tem em troca ainda? Muitos alunos. E a gente está trazendo de uma forma ou de outra o conhecimento da nossa biodiversidade, está tentando é, fomentar, né? Na verdade, as plantas medicinais e a fitoterapia para amplo acesso da população brasileira, né? Nós temos o sistema de saúde, Pois é, que é o mas SUS. Pode falar, professor. exato. Não, não, eu acho que você está falando é só para complementar que a gente precisa andar mais rápido com essas decisões, porque já perdeu muito tempo, né? E o modelo não pode ser esse modelo que tem muita coisa que tem que mudar. E eu sei porque em pouco mais de 10 anos a gente não tinha farmacologia pré-clínica, não tinha quem fizesse, não tinha boas práticas, já tem, a gente montou, é possível fazer. Agora, não pode, tem que ter apoio, tem que fazer outro, tem que desenvolver, né? Como eu falei, o problema passou da pré-clínica para a clínica, agora quem vai continuar? Isso que você está vendo, né? É, Mas a indústria continua muito escondida. é.
É isso. Agora a gente está, o que o governo incentiva é a criação de startups, que nossos alunos virem empreendedores, né, para Isso tentar também é importante, fomentar. mas precisamos de casos de sucesso e precisamos de apoio, porque fala muito em startup e em tecnologia de inovação, que não precisa muito dinheiro, que não precisa de laboratório, que não tem muita lei. Agora, vai falar em startup nas nossas áreas, entendeu? Então, é outra história que precisa de ter outro Precisa, pensamento, né? precisa de laboratório, de tecnologia, muita Isso, ciência e precisamos enfrentar juntos esse vale da morte, isso, né? isso. Mas é isso aí. Muito bom, muito agradecido e desejo sucesso para todo mundo aí. Então, agora eu vou pedir para todo mundo que abra suas câmeras para a gente fotografar. Vamos abrir, para a gente se despedir aqui e se despedindo da palestra, né? Enquanto isso, a gente já vai encerrando a atividade, agradecendo a todos, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de uma maneira muito especial ao professor João Batista Calisto, que trouxe contribuições relevantes aí para o desenvolvimento de fitoterápico, com a sua larga experiência, né? Então, antes de finalizar efetivamente, nós vamos fazer um convite a todos, né, para no dia 13 de agosto participar do sexto simpósio ibero-americano farmacêuticos de ciência farmacêutica. As inscrições são gratuitas e o link estão sendo compartilhados pelo chat e pelas redes sociais da academia também. Então, agora nós vamos encerrar a nossa transmissão. E aí eu já deixo aqui um grande abraço para todos e até a nossa próxima atividade, né? A próxima atividade que vai ocorrer na academia, nesse programa educacional de nossas segundas-feiras. E fiquem ligados que outros eventos vão acontecer também, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, professor. Tchau. Obrigado, até mais. Tchau para Até todos. mais.